Olá, sou a pesquisadora Rosilda da Rocha Veloso. Estou participando pela primeira vez do Congresso Internacional Movimentos Docentes por uma Educação Transformadora, CMD 2022, e venho hoje compartilhar com vocês o trabalho que é resultado do trabalho de conclusão de curso da especialização em gestão escolar, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, Campus Tubarão. Foi orientado pela professora doutora Cláudia Terra do Nascimento Paes e tem como título Saberes Docentes, um panorama da produção de artigos científicos brasileiros dos últimos 5 anos. Os saberes e fazeres docentes se constroem no cotidiano. Segundo Tardif, é social, caracteriza ainda os saberes dos professores como plurais, heterogêneos, temporais e personalizados. Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado pela amálgama mais ou menos coerente de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Esses diversos saberes tratados por Tardif, ele começa dizendo que o saber docente é a junção de vários saberes, então ele parte de um ponto de vista holístico, ele se distancia de um ponto de vista fragmentado, compartimentalizado, para dizer que todo esse saber, todo esse conhecimento é parte de uma complexidade vivida pelo professor. É social por ser partilhado, por ser produzido de maneira coletiva, no que diz respeito às discussões, os planejamentos. Ele diz que é um saber singular, por ser produzido também pelo professor, porque a prática docente, segundo ele, não é algo desenvolvido a partir unicamente de terceiros, mas também é um espaço onde existe a produção, a transformação, a mobilização de saberes que são próprios do professor. Então, a prática ela não é somente um lugar de saberes provenientes de outros, mas é um lugar onde o próprio professor também constrói, também transforma. Além da característica social, Tardif ele também enfatiza que esse saber ele provém da família, da cultura, das escolas, das diferentes instituições de ensino. O saber que ele chama de saber profissional é aquele que está vinculado à formação inicial do professor. O saber disciplinar integra igualmente a prática docente através da formação inicial e contínua desse profissional. Os saberes curriculares são aqueles que correspondem aos discursos, aos objetivos, aos conteúdos e métodos a partir dos quais a própria instituição escolar categoriza, seleciona, define. E os saberes experienciais são aqueles que brotam da experiência do professor e são por ela validada, ou seja, são saberes práticos. O que tem sido produzido cientificamente no país nos últimos 5 anos a respeito dos saberes docentes? Essa é a problemática. Tivemos como objetivo geral investigar as contribuições científicas produzidas nos últimos 5 anos acerca dos saberes docentes. Objetivos específicos: identificar as produções científicas brasileiras acerca dos saberes docentes, identificar as referidas produções por ano de publicação, analisar as produções a partir dos elementos do processo de formação docente e saberes docentes. A pesquisa se delimita acerca dos saberes docentes na ocorrência da prática, tem relevância social e acadêmica a partir da intervenção reflexiva junto ao público docente com relação aos saberes. Dentre os muitos saberes docentes, destacamos o saber reagir de forma astuciosa diante das imprevisibilidades das situações escolares, uma vez que se trata de interações sociais. Diante dessa realidade, faz-se necessária a reflexão acerca das possíveis contribuições, bem como suas implicações no contexto formativo do professor.
Trata-se do saber reagir, ou seja, o quesito, a característica personalização do saber tratada por Tardif. Para ele, aprende-se a ser professor quando ainda se é aluno, ou seja, durante todo o processo de educação, o sujeito vai se encontrando, vai se formando enquanto professor. Ao buscarmos o elemento que norteia a prática docente, vimos a partir das discussões entre os diferentes autores que a vocação ela é o elemento norteador da prática docente. Já o aspecto afetivo aparece como sendo o elemento propulsor, é o motor, é o que move a escolha docente. A formação do professor se apresenta como um dos principais fatores que podem promover a qualidade do ensino, mesmo em condições adversas. O aprendizado docente é algo complexo e ininterrupto que possibilita a mudança de ideias e a ressignificação de saberes. O tipo da pesquisa é revisão não sistemática de literatura. A pesquisa ela é essencialmente bibliográfica, natureza quali-quantitativa, base de dados, Google Acadêmico e Cielo. Os trabalhos analisados foram distribuídos entre 2018 a 2022 e tivemos como resultado a concepção de que a formação permanente deve andar harmonizada na vida escolar, na convivência docente, em seu local de trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e manifestações culturais. Os saberes docentes fecundam e se desenvolvem na trajetória formativa do professor, predomina o envolvimento com o raciocínio científico, subsiste a representação do docente vocacionado, e aqui, mais uma vez, enfatizamos o elemento norteador da prática docente, como sendo a vocação. É necessário haver uma reflexão da prática docente, uma vez que essa reflexão possibilitará a utilização desta prática como base para as ações futuras. Compõe-se uma lógica de ação professoral, mesmo havendo diferentes grupos, diferentes culturas, existe, segundo os autores, saberes que são compartilhados pelos docentes. Tudo isso faz com que surja uma lógica de ação docente, de ação professoral. Os saberes da prática sejam problematizados e reconstruídos pelos professores, é necessário haver isso tanto no nível individual como no nível coletivo. É interessante adentrarmos na dinâmica das atividades de ensino, porque isso exige pesquisas, aproximações sucessivas, mais profundas, um relacionamento aprofundado diante de todas essas diversidades que ocorrem no ambiente escolar. Na consideração final, enfatizamos que os saberes docentes estão diretamente conectados com o fazer dos professores, ou seja, a sua prática deve seguir um fluxo contínuo de construção e reconstrução no viés profissional e pessoal, uma vez que o professor é a junção dos diversos saberes que compõem ao longo do seu processo formativo. Portanto, como resultado da análise dos artigos, evidenciou-se alguns aspectos importantes, como a harmonia entre teoria e prática, a preocupação com a permanente formação, uma vez que os saberes e fazeres se constroem no cotidiano. Além disso, tem-se a necessidade do planejamento na prática de forma reflexiva e crítica no contexto do processo de ensino. Deixo aqui as referências e aproveito para agradecer aos idealizadores deste grande movimento docente, dizer que para mim foi um prazer enorme, uma satisfação e um enriquecimento profissional imenso. O meu muito obrigada.